Não é? Naquela parte, antigamente, havia mais aquela parte que dizia assim, estás aí sentados a fazer o quê? Vamos embora, vamos para lá. E uma pessoa tinha que ir. E uma pessoa dizia assim, não, eu estou aqui a descansar um bocadinho. Então, olha, vai-te embora que já não tens trabalho. Quantas horas é que se trabalhava por dia no campo? Era antes do sol nascer até ele se arrumar. José Ribeiro é um bom contador de histórias. Recorda que há 40, 50 anos, os trabalhadores ganhavam meia dúzia de escudos por dia e que para muitos a única saída era a imigração. Não foi essa a sua escolha. Ganhei tanto amor aqui à terra que hoje digo assim, eu tenho umas orelhas de burro mesmo, que eu teve várias ofertas para sair para fora e não. Gostei tanto da minha terra que não gostei daqui para fora. Seguimos para os lagares da Quinta da Pacheca. Nos últimos anos, as quintas do Douro modernizaram-se. Os edifícios foram restaurados e algumas propriedades voltaram-se para o turismo rural. Na época das vindimas, não faltam motivos de interesse para os visitantes. Todos podem passar pela experiência de pisar a uva com acompanhamento musical. À entrada para o lagar, é preciso passar os pés pela água. O José Ribeiro dá a voz de comando. 1, 2, esquerdo, direito. 1, 2, esquerdo, direito. Antigamente era assim o cordão, conforme nós temos agora, eram 2 horas a marcar sempre este ritmo. E então depois passávamos mais 2 horas a andar sempre à volta, porque até havia, cantava-se uma canção para estar os parabéns ao patrão, e depois dava-se uma salva de palmas. Sim. E depois, geralmente, quando os patrões estavam em casa, agora já não se utiliza isso, mas antigamente dizia a pessoa, neste caso eu, que sou o homem do comando, sim, dizia: viva o nosso patrão! E os outros respondiam: viva! Viva a nossa patroa! Viva! Viva o nosso caseiro! Viva! E depois eu dizia: viva eu também! A paisagem do Douro é bela. A região é património da humanidade. Pequenas aldeias espraiam-se sobre os decalcos da vinha. Estamos agora no Pinhão, numa outra quinta, a Quinta da Foz. A Susana Magalhães trabalha aqui na Quinta da Foz, da família Callen, há 21 anos, não é, Susana? Sim. Susana, as uvas estão a ser colocadas no tapete e o que é que você e estas pessoas estão a fazer? É folhas, secos, se houver algum podre. Espera aí, portanto, estas folhas secas saem, não é? Sim, sim. E as folhas secas saem tudo. Pronto, e qual é o objetivo? O que é que se pretende com esta escolha? Com esta escolha? Para irem uvas melhor. A Quinta da Foz pertence à família Callen há 125 anos. Hoje, a principal produção não é o vinho do Porto, são os vinhos de mesa. Acho que o Douro está a mudar. Hoje em dia o vinho do Porto é controlado por 5 grupos, tem para 85, 90% do negócio do vinho do Porto. 2 casas inglesas, uma casa portuguesa, uma casa espanhola e uma casa francesa. Bastante internacional, como sabe. De maneira que os produtores ou as famílias que venderam as suas casas no passado dedicaram-se ao vinho de mesa, que é uma coisa que pode competir por causa da qualidade. E a maior parte do objetivo das quintas, com a história da Quinta da Foz, é fazer vinho do Douro, DOC, tinto, de qualidade. E este vinho é um vinho que é para o mercado interno, mas também para a exportação. A exportação, cada vez mais. Está a passar uma fase um bocado difícil nos últimos 2 anos, com a crise, as pessoas baixaram um bocadinho o seu nível de consumo, mas está outra vez a recomeçar. E eu diria que a maior parte do vinho é para exportação, por causa dos preços. José Maria Callen esclarece que Angola é neste momento o principal mercado da exportação. O Brasil, assim como os Estados Unidos, são igualmente importantes. Na Europa, vende-se bem o vinho português na Suíça e na Alemanha. E na Ásia, há que contar com Macau como porta de entrada na China. José Maria Callen continua a explicar-nos as diferentes fases da produção. Contrariamente ao vinho do Porto, no vinho de mesa tira-se o engaço, é o pé que suporta as uvas. Portanto, para o vinho de mesa, o engaço não serve. Porque nós não queremos taninos demais. E o que é que se faz a este engaço? Este engaço normalmente pomos na vinha e volta outra vez para o circuito, para o ciclo. Como uma espécie de adubo, para o ciclo. Ah, é? Portanto, tudo é aproveitado. Tudo é aproveitado. Separado o engaço,
as uvas esmagadas seguem por estes tubos até aos lagares. Esses lagares, originariamente no vinho do Porto, eram inteiros. Eram 4. E eu dividi-os ao meio, que nos permite ter quantidades mais pequenas, talhões mais pequenos, para depois fazer o lote final. E cada um destes lagares leva quê? 2 mil litros. Agora o que estamos a fazer, portanto, pomos este CO2 comprimido, que é para evitar oxigênio, para reduzir ao mínimo a oxidação do vinho. Não interessa nada oxidar, perde frescura. Portanto, conservar a frescura da fruta, da uva, para depois fazer a fermentação. É o caso deste lagar, que já está aqui há cerca de 4, 5 dias. Está fermentado, não é? E ainda está a fermentar. Esta parte aqui de cima, portanto, esta espécie de película, chama-se manta. Manta, o chapéu. Pronto, vê a fermentação. Sim, portanto aqui temos o vinho, não é? Temos o vinho a fermentar. Temos aqui o vinho a fermentar. E quando a fermentação estiver concluída, o que é que se faz a esta manta? Portanto, tiramos o vinho por aqui por baixo, com a manta no ar, para não... Portanto, por baixo. No fim, disto está mais ou menos seco, vem para a prensa. Isto é uma prensa pneumática. Sim. Para ser espremido com uma coisa de borracha que comprime, para tirarmos o chamado vinho de prensa. Sim. Este é o chamado vinho de gota, o primeiro vinho, é o vinho de primeira. O vinho de prensa depois é separado. Sim. É separado e pode ser ou não junto ao vinho de mesa. Outro vinho, conforme o lote que se quer. Entre o momento em que o vinho fermenta, sai daqui e chega às nossas mesas, estamos a falar de quanto tempo? Mínimo 2 anos. 2 anos. Mas os vinhos do Douro ganham em T3. São vinhos concentrados, com muita mais encorpados. Força, muito encorpados, mas precisam de tempo. Na garrafa eles também evoluem. O vinho é um organismo que está sempre em evolução e, portanto, é preciso dar-lhe tempo. Nas paredes, azulejos antigos reconstituem o percurso do vinho do Porto, desde que os barcos Rebelo, embarcação típica do Rio Douro, transportavam as pipas de vinho do Porto até Vila Nova de Gaia, onde o vinho era armazenado e, posteriormente, comercializado. É já à noite, aqui na Quinta da Foz, e é também chegada a hora de pisar as uvas. Sr. Alcino, há quanto tempo é que pisa a uva? Olha, posso lhe dizer da idade de 11 anos. Desde os 11 anos? 11 anos. Deram um pontapé na minha terra, mandaram para aqui para o Pinhão, e foi onde que eu fui criado, debaixo das videiras, praticamente aí. E então, a partir de 11 anos, foi criado aí nessas quintas de Pinhão, e entrava aos lagares, desde a idade de 11 anos. Era pequenino, mas entrava para ganhar algum. Que diferenças existem entre a forma como se trabalha hoje e a forma como se trabalhava antigamente? Hoje trabalha-se muito melhor, porque os lagares já são mais baixos, não é? Mais baixos, aliás, já têm menos quantidade de vinho, e naquela altura não. Naquela altura era o mais que podiam levar, não é? Ora, e portanto uma pessoa andava ali, pode ser abafado. Como? Então, mas o vinho dava por onde? O vinho dava cá para cima. Quase pela cintura? Não, para a cintura não, mas pouco menos. Sim. Foi. Então Às vezes até a gente molhava aquilo que não queria. Isso foi. E este ritual de pisar a uva mantém-se tal e qual, ou antigamente também vocês iam cantando, não é? Nós agora andamos todos abraçados, não é? Portanto, ninguém pode falar, só um comando, e depois canta-se a liberdade, e depois da liberdade, então, toda a gente pode falar e pode cantar, pode haver música e pode haver essa coisa toda. Então e como é que é essa cantiga, a liberdade, como é que é? A liberdade, quer que cantemos todos? Ora nem mais? É? Ora nem mais? Então vamos todos então, cantar a liberdade, vá lá. Mas tem que ser. Não, pois. Não, agora agarrarmos assim Estamos todos. a fazer aqui a manobra que é por cá. Nada. Estamos a fazer o circo? Sim, estamos a fazer o circo, é mesmo? Faz conta que andamos na liberdade. 1, 2, 3. São tão bonita as capoeiras, são mais catitas as feiticeiras. Oh, que belo rancho, oh, que bela mocidade, viva as raparigas, viva a liberdade. Liberdade,
liberdade, quem a tem com a mão sua. Eu não tenho liberdade de ser de noite à rua. São tão bonitas as crapoeiras, são as catitas, as feiticeiras. Oh, que belo rancho, oh, que bela mocidade, viva a rapariga, viva a liberdade, viva! O Douro é uma região belíssima que tem de ser mais visitada, até porque no Douro há homens e mulheres que precisam de ser conhecidos, como a Alzira, uma mulher de 29 anos, 4 filhos, a primeira classe. Este é também o Portugal de hoje.